Um dos principais heróis das narrativas míticas judaicas é Moisés. Judeus de diáspora rapidamente buscaram traduzir Moisés para esse ambiente helenístico. Bons exemplos disso encontram-se na literatura, como Fílon, também em afrescos e mosaicos, como o caso dos afrescos encontrados na sinagoga de Dura Europos. No vídeo de hoje nós vamos ver como Fílon transformou Moisés em um típico herói helenístico e como essa biografia helenística de Moisés é importante para compreendermos o processo de divinização de Jesus. Levita Moses, que é uma biografia helenística dirigida a leitores gentios simpatizantes. Há um esforço, ainda cedo, de judeus de nascimento, judeus no caso, helenísticos, que conhecem a língua, a cultura grega, de fazerem essa tradução cultural para não-judeus. Para quê? Para que eles agreguem, conheçam, ingressem na comunidade judaica. Então você vê que todos esses personagens da Bíblia hebraica / Septuaginta estão passando por essa tradução cultural. E aí eu chamo atenção ao termo biografia. Eu botei biografia porque eu queria também contextualizar, problematizar ela. Esse tipo aí de biografia seria mais... O melhor termo seria vita mesmo, no latim, que é a tradução vida, que está mais preocupado em tratar os feitos, narrativas fantásticas, quase uma epopeia, que é dessa forma que eu leio o gênero evangelho. Então, o evangelho é uma biografia? Toda vez que pergunto para mim, professora, claro que tem biografia de Jesus, os evangelhos. Gente, o evangelho já está lá o termo bonitinho falado. Boa nova, que vem, a gente transliterou do grego, evangelho. A gente está vendo um Jesus que, se você reparar bem, não tem uma preocupação de uma descrição cronológica dos feitos. Aliás, tem coisa ali que até se contradiz. Quando você compara a narrativa joanina com a sinótica, o tempo da vida missionária de Jesus é diferente. Para um grupo é 3 anos, para o outro só durou 1 ano. Então, olha as contradições. Você tem narrativas que só acontecem no lugar. Só um texto traz aquela informação, o outro não tem. Então tem vários furos, não dá para entender que é uma biografia histórica. Ele quer trabalhar o gênero narrativo vida. Esse gênero, eu diria que a vida, né, esse Vita Moses, está mais próximo do gênero Atos, que deu origem a Atos dos Apóstolos. Quem fez até o curso comigo de Atos, a gente discutiu bastante essa questão. E ela foi concebida pelo autor como uma espécie de introdução ao judaísmo. Nele, Moisés, isso é o N minúsculo aqui, desculpa, é apresentado da mesma forma que os escritores helenísticos nos delineiam o retrato de um soberano ideal, que deve ser um sábio, um salvador, um ser de inspiração divina, e uma lei viva explicando a lei da natureza e de Deus, ou dos deuses, né? Depende aí da biografia, da vida que está sendo escolhida. Então, olha que fantástico. Moisés é um personagem bastante conhecido, é um personagem bastante disseminado dentro da literatura helenística. Inclusive, a gente vê, por exemplo, esse afresco aqui, que se encontra na sinagoga de Dura Europos. E é um belíssimo, né? Que você tem Moisés aqui, ó, levantando o cajado, ele já está apontando o cajado e com o cajado já abaixado. Então, é toda a cena da fuga, ali aonde, enfim, no Mar Vermelho, os egípcios teriam afogado. Essa narrativa é muito bacana, por quê? Porque ela não é a única dentro da sinagoga. Moisés aparece, eu não vou saber agora de cabeça precisar, tem que olhar na minha tese, mas eu acho que são cerca de 6 a 8 vezes. Para você pensar numa sinagoga, um personagem aparecer de 6 a 8 vezes, gente, isso é muita coisa. Nem Davi tem o mesmo número de representações. Então, assim, mas e Salomão? Também não.
Então, Moisés é uma figura aí muito importante para essa tradição judaica de diáspora. E se você for olhar, procurar outras representações de Moisés fabricadas por judeus, Moisés é uma figura importante. E é sempre tratado nessa dimensão, como um sábio, um salvador. Se eu riscasse aqui Moisés, não daria para pensar todos esses títulos, esses atributos a Jesus? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, significa dizer que eu estou propondo a vocês a seguinte leitura, o seguinte filtro de leitura, que Evita Moses, ou esse gênero Vita, Atos, Moisés, são as bases de ligação entre os judeus helenísticos e os não-judeus, ou seja, falantes de língua grega, esses tementes a Deus, esses gentios. Não por acaso a gente vê que também nos evangelhos a figura de Moisés aparece. A próprio nascimento de Jesus em Mateus, Jesus aparece e é representado como um novo Moisés. Então já a narrativa de nascimento dele já é projetado como Moisés. Por quê? Características, os tributos, a tradução cultural já havia sido feita com Moisés. Então, quando esses judeus helenísticos, esses judeus de língua grega, aderem aos movimentos cristãos, já tem tudo ali disponível. Esse é o fato. Não tem nada novo. Quer dizer, o cristianismo copiou de um movimento politeísta. Gente, esse processo de tradução cultural já estava sendo feito há muito tempo. Esse processo de tradução já estava disponível. Então, Philon é muito interessante, é um autor que eu recomendo a leitura para quem quer compreender melhor esses textos neotestamentários, a produção dos evangelhos, por exemplo, que se dá ali a partir da queda do Templo de Jerusalém. Nós estamos falando de comunidades, de geografias que esses judeus helenísticos produziram, fundaram essas comunidades. Nós temos cristãos, os primeiros cristãos, que frequentam sinagogas. Então, esse tipo de biografia, ou melhor, essa vida, está disponível de forma oral, via texto, eu diria principalmente de forma oral, mas também de forma de texto. Por quê? Porque nós temos aí copistas cristãos que estão garantindo que hoje, no século XXI, eu posso estar falando com vocês sobre quem foi Philon. Então, as poucas informações que nós temos da própria vida de Philon e a sua obra, a gente conhece graças a esses copistas cristãos. Então, os cristãos ainda muito cedo reconheceram a importância de Philon nessa tradução cultural, aonde, de um lado, você insere os cristianismos e judaísmos no ambiente da filosofia ou escolas filosóficas, por meio de que o personagem é um sábio. Isso é interessante. Apesar da passagem ser toda interpolada, o André, né, no livrinho, junto com o Pedro Paulo Funari, né, Jesus, uma brevíssima introdução, eles falam que um dos elementos que certamente deve ter vindo do Flávio Josefo é ele chamar Jesus como sábio. E por que eles falam isso? Eles estão falando isso exatamente por conta disso daí. Por quê? Judeus, quando querem dar uma espécie de um status de ele é um filósofo, ou que ele foi visto como um filósofo, usam esse termo sábio, que é a ponte de ligação entre a cultura judaica e a cultura grega. E isso só poderia ter sido produzido por um judeu helenizado, que é o caso do Flávio Josefo. Então, a gente tem aí tudo disponível. Por isso que eu falo, vamos olhar para esses judaísmos de diáspora, vamos olhar para esses judeus helenizados, porque o contexto, as bases, os referenciais já estão sendo colocados por essa galera aí.